Senhor bondoso, Pai todo-poderoso, queremos ouvir e atender o Teu chamado de servir na colheita do Teu reino. Dá ao Pai que tenhamos um coração aberto para escutar o Teu envio, para que possamos, neste mundo, atender aquilo que é o propósito da Tua graça. Envia-nos, ó Deus, pois aqui estamos em Tuas mãos, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e também luz para o nosso caminho. Amém. Estimada comunidade, queridos irmãos e amigos na fé, no tempo de Jesus, as sinagogas e o templo estavam cheias de líderes que se diziam bem entendidos da fé. Eles causavam boas impressões quando falavam sobre Deus. Exibiam-se por onde passavam com ares de piedade e amor profundo. Diziam ser rigorosos no cumprimento dos mandamentos e também na obediência a Deus. Mas a maioria deles não conseguia ver além dos tijolos, das sinagogas e do templo. O que não dava para entender era por quê, numa época em que a religião direcionava até as decisões político-econômicas, o cenário que Cristo vê é desolador, com famílias sendo destruídas e escravizadas, pessoas empobrecendo e miseráveis sendo abandonados. Se a religião denotava se preocupar tanto com a vontade de Deus e tinha campo propício para cuidar bem das pessoas, por que Cristo vê uma multidão de pessoas desassistidas, como se fossem ovelhas sem pastores? É significante as incontáveis pessoas que sofriam, viviam sem esperança e sem amparo. Quantas almas angustiadas, entranhadas pela dor, perambulavam sem saber onde se segurar e encontrar a paz? Quantas almas que ansiavam pela liberdade e um porto seguro? Neste tempo, onde a religião era tudo, mas Deus era nada, Jesus nos obriga a olhar para o espelho da sua história e, quem sabe também, para a nossa história, para que visualizemos campos abandonados devido à falta de cuidado, mas campos plenos de brotos de dores e inundados de grandes sofrimentos que carecem ser ceifados pelas mãos da misericórdia. Em Mateus 9:35, nós lemos: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Os evangelhos nos dizem com maestria muita coisa que negamos ver. Já ouvi muitos pregadores dizendo que a grande colheita é o tempo dos cristãos conseguirem convertidos para Cristo, pois as ovelhas sem pastores são os que não têm fé em Deus, são os que estão sem Deus. Creio que Mateus diz bem o contrário disso tudo. A grande colheita diz respeito aos que foram abandonados pelas pessoas, pela igreja da época, mas não por Deus. E a beleza dos detalhes despercebidos que nos chamam a atenção. Enquanto dentro das igrejas da época de Jesus Cristo, e talvez, quem sabe, também dos dias atuais, igrejas construídas com tijolos
tijolos e areia, seus líderes ressoavam patas, cantavam louvores e fascinavam muitas pessoas com suas performances religiosas, acreditando estarem nutrindo um contato profícuo e de fé com Deus. Mateus nos força a olhar para as ruas da cidade e não para a igreja. É lá que o anonimato persiste. Para os povoados e seus recantos de dores, para as ovelhas espessas e pessoas esquecidas, onde as vozes foram caladas. Na triste realidade narrada por Cristo, percebemos que a fé é mais necessária dentro da própria igreja do que entre os que careciam de afago, onde as feridas e sofrimentos tombavam almas e arrancavam dos olhos de muitas pessoas a esperança de um amanhã com dignidade. Enquanto o orgulho dos de dentro das sinagogas e também do templo impedia que eles vissem a Deus, o escárnio das lágrimas e sofrimento das pessoas de fora fazia com que elas se aproximassem da fé e de Deus. Mateus nos ensina a olhar para Deus, a percebermos que talvez estejamos tomando o caminho errado, de achar que somente paredes e portas abertas das nossas construções aparentes são mais importantes do que as vidas. Onde Jesus está? Percorrendo, diz Mateus, por todas as cidades e povoados. Ele está curando, compadecendo-se dos aflitos, usando da misericórdia junto aos exaustos e desesperançados. Estas, queridos irmãos, são palavras fortes para nós. Elas curam um coração que está prestes a desistir. Em especial, neste tempo de pandemia, em que a Covid-19 também tem percorrido o mundo, cidades e povoados, tombando vidas e trazendo grandes sofrimentos para todos nós. Jesus não está trancado dentro do templo, os quais muitos líderes estão preocupados em abrirem. Antes, Jesus está nas mãos daqueles que protegem a vida, que ajudam os que sofrem, que consolam os que choram. Jesus está percorrendo cidades, vilas e povoados, chegando até você, na tua casa. A cada um de nós, nestes dias incertos, Jesus vem à nossa casa, à nossa vida e nos diz: não tenha medo. Tanto quanto o mal segue como um carro desgovernado, alastrando sobre a terra o medo, a morte, a dor, a desesperança. Também vemos Jesus seguir pelas vias dos seus rastros, levantando vidas caídas e machucadas, percorrendo todos os lugares, trazendo esperança, curando, anunciando o acolhimento do reino e tratando as feridas abertas daqueles que não conseguem mais se levantarem. Importante é perceber que não é no templo ou nas sinagogas que Jesus está, não é na boca dos líderes preocupados com as formalidades da religião enquanto o povo sofria. Este foi o mal que Paulo também tentou combater na comunidade de Corinto, que havia virado uma igreja de aparência para si, esquecido que era uma igreja para Deus. Querida igreja, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nutram a fé de que Jesus está em meio aos que sofrem. Neste sentido, uma igreja que não precisa dos sofridos,
e não cuida da grande seara, também é uma igreja que não precisa de Deus. Mas, se você se considera a morada do nosso Senhor, é aí com você que está o verdadeiro templo que precisa ser aberto para todas as pessoas, tanto em dias de alegrias quanto em dias de dores. Jesus é o pastor dos que dispersaram para dentro da insegurança. Ele ouve as angústias das famílias que se viram obrigadas a se fecharem em suas casas. Ele ouve o toque tribulado de um coração desesperado por viver. Ele ouve o grito de dor das pessoas que perderam os seus amados. Ele ouve o pranto daqueles que tudo fizeram para salvar vidas e se sentem ressentidas por acharem que não deram o melhor. Jesus está conosco. Mas quem é o algoz da grande seara? Quem lançou tantas sementes de dores e discórdias, a ponto de Jesus se assustar com a multidão de colheitas a serem feitas? No palco da nossa história, quando retiramos de Deus o papel principal, contracenamos com a nossa própria derrota, com a desilusão, com a perda de fé. Meus amados, uma história sem Deus é uma história sem futuro, sem vida e sem esperança. A grande seara, a semente dessa dor que Deus quer colher, fomos nós que plantamos. Por isso, Jesus, ele viu campos fartos da tragédia humana, sementes plantadas pela aridez espiritual. Não pensem que Cristo se orgulha em ter que fazer esta grande colheita. Tais campos poderiam florescer coisas diferentes, poderiam ser semeados vida e também ser semeados Deus. Mas as nossas escolhas fizeram com que a face de Jesus visse essa triste colheita. Mas a razão da grande colheita não se dá porque semeamos errado. Jesus quer colher por causa do seu amor incondicional em Deus e seus instrumentos de compaixão. A grande colheita acontece porque o coração de Deus jamais encontrará paz enquanto houverem campos de lágrimas a serem convertidos em campos de paz. Nesta grande safra das dores, o reino de Deus se voluntaria em colher onde ele não pôde semear, em se tornar presente nos campos onde ele não pôde entrar. A grande seara a ser cuidada são as pessoas. E Jesus pede para que Deus envie mais pessoas para ajudarem na colheita desta grande seara. Ele convida a nós, ele convida você, para que oferte as suas mãos da misericórdia, disposta a colher nestes campos de sofrimento. De graça recebestes, de graça dai, afirma Jesus no Evangelho. O toque da cura divina é colocado em nossas mãos, sob a nossa responsabilidade. O cristão não pode querer passar uma vida colhendo bênção somente para si, se negando a ser bênção para os outros. A grande colheita dos lamentos, das lágrimas, dos sofrimentos, das feridas está à nossa frente. Você está disposto a aceitar o convite de Cristo e se oferecer como ceifeiro nesta grande lavoura de prantos e gritos de dores? Pense nisto com muito carinho e dê uma resposta sincera ao convite que Deus nos faz.
pois grande é a seara, mas pouco são os trabalhadores que querem colher nestes campos de lágrimas e sofrimentos. Oremos para que Deus nos faça instrumentos da vida em searas da morte, que a graça e a presença divina nos guarde hoje e sempre. Amém.